Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos começar aí uma série de aulas, né? Essa nós vamos falar sobre as diferenças do mercado CFD para o mercado tradicional, que, né, a gente basicamente formou aí nossa base educacional durante esses anos todos, ok? E tem algumas certas particularidades, algumas características boas, algumas características ruins em comparação uma à outra, tá? E a gente tem que começar a compreender esses fatores, seja para operar no mercado CFD, que é por corretoras Forex, né? Até mesmo em corretoras tradicionais, você vai ter às vezes CFDs ali, que nada mais é do que o ativo está replicando um ativo referencial. Né? Então, por exemplo, se você vai operar ali um CFD da ação da Apple, quando você está operando esse CFD, né, você não está necessariamente operando diretamente a ação da Apple, lá na bolsa. Você está operando uma cópia da ação da Apple, que provedores de liquidez vão remeter a movimentação para ficar igual ou bastante similar à ação original. Ou então você pode ir no mercado internacional operar diretamente em bolsa. Né? Então você vai ter que escolher uma corretora, né, diretamente, por exemplo, a Interactive Brokers, a própria Black Bull usa o white label da Interactive Brokers e tem também, né, bolsas americanas, bolsas mundiais para operar diretamente em bolsa. E tem certas particularidades no mercado lá fora, né, em comparação ao nosso. Por exemplo, a primeira questão é justamente a questão dos dados de análise. Se você vai operar lá fora, geralmente você não tem acesso os dados de book, profundidade de book, times e trades, e em determinados ativos você pode até ter o delay de 15 minutos, por padrão para todos os clientes. Então, diferente da nossa bolsa, que quando a gente abre uma conta, vai operar Petrobras, vai operar índice, dólar ou qualquer outro ativo, você está ali em tempo real, vê todo o book, a profundidade de todas as ordens, você vê o times e trades, book detalhado, tá? Lá fora, direto em bolsa, você não tem logo de cara acesso a esses dados. Você precisa contratar esses dados e aí ele começa ali pacotes que por nível de profundidade. Então, por exemplo, muitas vezes você não vai ter acesso nem à primeira camada de book, que é o primeiro bid e o primeiro ask, né? Primeira oferta de compra e a primeira oferta de venda. Não vai ter nada. Né? Então, se você está ali muitas vezes operando um ativo com menor liquidez para o seu capital, muitas vezes você pode causar um sleep page nele, por mais que o mercado lá fora seja 10, 20 vezes maior do que o nosso, né? Ou até mais do que isso, ok? E você, se você não tem acesso a essa informação igual nós temos aqui no Brasil, né, você pode ser prejudicado, ok? Principalmente para saber onde é que está o book também, né, no mercado lá fora, que funciona além do horário comum da bolsa, tá? Que a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Então, o primeiro ponto que a gente tem que compreender é justamente essa questão do acesso aos dados, que à medida que você vai comprando os pacotes, adquirindo os pacotes, eu quero ver times e trades, eu quero ver profundidade de book, eu quero todas as cotações em tempo real, você vai contratando pacotes que começam ali na casa dos 7, 10 dólares por mês, você tem que pagar todo mês, ok? Né? Algumas corretoras podem oferecer determinados benefícios em relação à sua movimentação mensal, ok? Não é comum lá fora, questão de custo, você ter corretagem zero, igual tem aqui no Brasil, ok? Então é natural você também ter ali um custo de corretagem e o custo de bolsa. Bolsa é normal, a gente já tem aqui, ok? Mas essa questão dos dados ela é importante, principalmente para quem, né, não está habituado, quem ainda não explorou o mercado internacional e está muito apegado a isso aqui no Brasil, né? É, pode sentir ali uma grande diferença operacional se você quer avaliar, por exemplo, o fluxo, igual a gente trata na parte ali do curso, né, em relação às agressões. Se você não consegue ver, se você não tem acesso a esse dado, você vai ter que buscar alternativas para poder mensurar a força daquela movimentação. Né? Tá até aí na tela aí, por exemplo, está o gráfico de Ethereum, no gráfico de uma hora, né? E nós desenvolvemos aí um fluxo similar, uma coloração de fluxo bem similar ao mercado nacional, ok? Então, quando pinta de azul ali, significa que naquele momento a gente teve fortes compras. Sendo que
Na corretora Forex CFD, você não tem acesso, mesmo contratando, tá? Não tem essa alternativa, porque ele está replicando, igual eu falei no início, né? Está replicando, né, o ativo mãe, ok? Então, o intuito ali é simplesmente replicar, não importa o book, né? Ok? Então, se você vier aqui e quiser comprar mil não, vamos colocar aí 100 etéreos, e o bid está aí agora no 26, 2660,01, você vai comprar no 2660,01. Mesmo que não tenha book lá na Binance, está com um book menor do que 100 etéreos. Aqui não, aqui você vai pegar no preço do bid e no preço do ask, ok? Ou seja, no book de compra e no book de venda, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando nós temos ali horário de notícia, por exemplo, que é normal aqui no Brasil o book secar, lá fora também, só que, lógico, com menos intensidade, que é um mercado muito mais líquido que no Brasil, né, então a liquidez muito maior, ok? Você não tem acesso a esse dado. Então, se você manda a sua ordem a mercado, o preço está cotando aí, igual está aí Ethereum agora, por exemplo, né? Está parado aí, por exemplo, no preço de Ethereum. Se você mandar, você não sabe onde é que está o book, vamos supor que, por exemplo, o book esteja aqui, ó, no momento de notícia, o mercado está parado, mas o book está aqui em cima. Ok? No mercado lá fora, ok? No mercado internacional, né? Principalmente em ações ou índices, ok? Que você não tem acesso a essas informações, tá? Você, sem ver, você vai estar entrando aqui se você não tiver contratado, ok? Os dados de mercado. Bacana? Então, essa diferença é importante a título de informação e também a título operacional. Se você realmente precisa desses dados, é necessário você contratar. E aí já começa ali, né, os patamares de preço condizentes ao seu capital. Ok? Então, como que a gente trazendo essa ausência de dados para o mercado CFD, Forex CFD, Black Bull ou qualquer outra corretora que trabalha nesse sentido, ok? Como é que funciona esse mercado aqui, já que não tem book, né, já que não tem times e trades? O volume é o volume de TIC, ou seja, ele vai aumentando as suas barrinhas na medida que vai saindo negociações, ok? E aí, o que acontece? Pense que você tem ali um provedor de liquidez. Deixa eu segurar meu papel aqui que tá que voa. Pense que você tem um provedor de liquidez que está repetindo a ação padrão, como se fosse um simulador. O mercado CFD é como se você estivesse constantemente num simulador. Né? Se você abrir o simulador aí do índice, por exemplo, for fazer trade em índice, você não está operando o índice, você está operando uma cópia dele. Então, o mercado Forex CFD é justamente isso. Você está operando uma cópia como se você estivesse sempre no simulador, ok? E não existe essa contraparte. Né? E quando existe essa contraparte, ou seja, na hora que você manda uma compra, muitas vezes essa contraparte está sendo o provedor de liquidez ou a própria corretora, igual nós temos aqui no mercado nacional o RLP. Ok? Então vai ter diferenças entre as corretoras, umas vão ser market maker, outras vão, né, simplesmente atuar ali na questão de apenas fornecer o sinal, e aí quem está atuando contra você é o provedor de liquidez, mas isso não importa. Né? Por quê? Porque se o ativo for cair ou for subir, se você mandou uma compra, não tem como, né, uma corretora regulada e uma corretora que trabalha da maneira correta. Né? Não tem como, por exemplo, eu vim aqui comprar Ethereum, por exemplo, e Ethereum lá na Binance subir e aqui cair. Ok? Se isso acontece, aí é a sacanagem da corretora ou a sacanagem do provedor de liquidez. Nesse tempo aí que eu estou nesse mercado Forex CFD, né, praticamente eu não vi isso acontecer em momento algum, salve momentos que o spread abre, e aconteceu isso numa corretora no ano passado, né, com certa frequência, foi aí que a gente começou a decidir sair de lá. Tá? Então, né, você não entende a questão do spread, nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, como é que funciona em relação a isso? As barras de volume, que são volumes de TIC no mercado Forex CFD, a cada negociação, a cada variação de preço que ocorre é um TIC. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essa barrinha pequena aqui agora, ó,
por exemplo, no Ethereum, ó, ok? Se eu tenho essa barrinha pequena aqui no Ethereum aqui agora, por exemplo, né, na verdade é essa aqui, né, ok? Significa que eu estou tendo pouca variação de tick, pouco movimento de preço naquele momento. Quando eu tenho uma variação alta de preço, uma oscilação, uma volatilidade maior, as barras de ticks vão ficando maiores também. Amplitude do candle, né? A quantidade de vezes que fica cotando. Eu posso ter um candle, como é que o preço se move no Brasil, na bolsa tradicional, né? E como é que a bolsa se move no mercado lá fora. Se eu tenho, por exemplo, um candle no Brasil, desse tamanho, por exemplo, ele pode ter ocorrido de diversas formas para poder fazer um candle grande. Que a gente vai olhar, aparentemente vai bater o olho e falar assim, tá forte ali. Só que, num ativo líquido, significa que a cada nível de preço, a gente tinha aqui os books vendedores, né? O book vendedor. E aí ele veio consumindo, veio consumindo, veio consumindo, em ordens grandes, ordens pequenas, veio consumindo, 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 e causou esse deslocamento de preço. Ou seja, precisou de agressão, precisou de volume, né? Teve volume forte para poder validar que essa sim é uma barra válida de fluxo. Só que dependendo do ativo, pode ser, por exemplo, que às vezes, por exemplo, ele tem um book aqui, mas ele tem depois, né, a falta de liquidez, um book aqui, outro aqui e outro aqui em cima. Ou seja, para esse ativo com menor liquidez, teve também que ocorrer agressões para consumir o book e não locomover o preço. Legal. Só que devido à falta de liquidez, o preço pula daqui de baixo para a próxima oferta, consome lá, aí o candle fica maior. Consome lá, o candle fica maior. Consome lá, o candle fica maior. Para esse ativo, a gente teve fluxo forte de compra para ele. Ok? Para ele. Ele é sem liquidez, mas a gente vai avaliar se teve ali um volume acima do normal. Então não basta o candle. Então nós vamos avaliar também se teve volume acima da normalidade. Se teve volume acima do normal, então para aquele ativo teve fluxo. E se eu tive essa barra, mas com volume, por exemplo, abaixo da normalidade, significa que ela foi causada por ausência de book, ou seja, por ausência de liquidez. Não é uma barra válida. Do mesmo jeito que ela subiu, ela pode voltar. Por quê? Porque quando ele consumiu o book, como é que ficou o book de compra quando ele terminou de consumir? Pode ser que ele tenha sobrado, por exemplo, um book de compra aqui no meio do caminho. E aí, depois que limpou tudo isso, ficou lá em cima assim. Né? Ficou lá em cima assim, um book de venda lá e um book de compra. Aí o que, que acontece? Se alguém mandar uma venda, a gente vai ter um candle. Opa! Nós vamos ter um candle sendo feito dessa forma aqui, né? Vai acontecer isso aqui. O preço volta, né? Ou seja, não tem liquidez para sustentar. Então, é uma barra que aparentemente, visualmente, parece ser uma barra boa para sustentar o preço, mas pela ausência de liquidez, ocorre isso aí. Legal. No mercado nacional, a gente já sabe, né? Quem tiver dúvidas do mercado nacional, tem um curso lá, tá gratuito, é só, né, ir lá e assistir. Legal, beleza. Ok? E aí, o que, que a gente tem que visualizar, entender no mercado Forex CFD? Já que não tem book. Quando? Vamos colocar que aqui eu estou falando de, sei lá, Tesla, tá? Que, por exemplo, é Tesla. Ok? Quando ocorre uma movimentação de Tesla, vai saindo as negociações de Tesla, por exemplo, vai formando o candle, vai formando o candle, vai formando o candle, e aqui no meio do caminho pode ter umas vendas, aí vai tendo compra, e aí no final forma um candle de determinado período. Ao final do período formou o candle. Legal.
No mercado Forex CFD, ele vai ficar aqui acompanhando. À medida que vai negociando lá, aqui vai ficar acompanhando. Só que você não vai comprar no mesmo preço que tiver lá na ação da Tesla, na Nasdaq, na Apple, em qualquer ativo. Você vai ter a diferença de preço que essas duas linhas aqui, que é o spread. Ok? Olha lá. Que é o spread. Então, como eu estou aqui em Ethereum, por exemplo, se você for lá na Binance, na Bitget, qualquer outra corretora, né, de criptomoedas, tá? Você vai ver que lá vai estar assim, ó, 2660.01, 2660.02, ok? Book fechado. Na maioria dos ativos das criptomoedas líquidas vai estar book fechado. Aí você pode olhar e pensar da seguinte forma, pô, Thiago, aí é melhor eu ir operar lá na Binance do que numa corretora Forex CFD. Depende. Tratando-se de cripto, na maioria das ocasiões, sim. Tá? Sim. O que nós precisamos avaliar? A corretora Forex CFD, ela vai ganhar dinheiro, ao invés dela vir aqui te cobrar corretagem, ok? Ao invés dela vir aqui te cobrar taxa bolsa, igual a gente teria operando na nossa bolsa, né? Seja mini índice, mini dólar, ou ações, ou ETFs, ou BDRs, ou o que seja em operar Apple direto lá na Nasdaq, no S&P, na Nasdaq e por aí vai, ok? O que acontece? Quando você manda, esse é o custo que você vai pagar. É como se fosse o custo de corretagem. Então, o que você tem que parar para poder sentar e avaliar? Entre, muitas vezes, optar por uma corretora Forex CFD ou optar por operar direto em bolsa internacional. Né? Lá na Black Bull, por exemplo, na hora que você abre a conta, né, perdão, na página inicial você tem a opção de abrir a conta do Forex CFD ou escolher lá que chama Black Bull Invest. Que você vai fazer um cadastro separado para abrir no white label da Interactive Brokers. O ambiente é igualzinho, só usa a marca da Black Bull. Você está operando direto em bolsa, regulado pela FSA, se eu não me engano, mas está lá no site, que é como se fosse a CVM daqui do Brasil, mas da Austrália. Legal, regulado, bonitinho, tranquilo. Beleza. E aí o que você tem que avaliar? Dependendo do tamanho do seu capital, dependendo do que você for operar, a corretora Forex CFD, geralmente para investidores menores, ela é mais vantajosa do que ir direto em bolsa. Ok? Então, por exemplo, no fundo de investimento que eu tenho lá nos Estados Unidos, que é via Interactive Brokers, ok? E autorizado pela SEC, tá? Lá eu pago $5 por ordem executada, não importa o tamanho dessa ordem. Se eu mandar uma ordem de $100, eu vou pagar $5. Se eu mandar uma ordem de $10 mil, vou pagar $5. $100 mil, vou pagar $5. Então é $5 por ordem executada. Então na compra e na venda, cada operação ali, no mínimo $10 eu vou pagar por trade. Legal. Só que aí vamos pensar da seguinte forma. Quanto que a corretora aqui de Forex, CFD, está me cobrando? Qual que é o custo de spread? Tá? Então, a gente criou aqui alguns indicadores. Tá? Eu vou liberar alguns gratuitos e outros a gente ainda está terminando o ajuste, vai ser por assinatura. Ok? Mas, por exemplo, quando você vai operar, olha lá. Ok? Ethereum, no caso, no Forex CFD, qual que é o seu custo? Você vai pagar 0,10% por trade que você fizer. Por trade. Legal? Então a diferença entre a barra verde e a barra vermelha é 0,10%. Você já entra perdendo 0,10%. Né? Aqui na nossa bolsa, por exemplo, para quem está acostumado a operar índice, operar dólar, por exemplo, né? No índice, quando você entra, se você não paga corretagem, igual hoje praticamente ninguém paga corretagem, mas tem um custo bolsa, vai dar mais ou menos ali por contrato, você vai pagar 2,5, 3 pontos por contrato. Ok? É o custo bolsa. Beleza. E é uma tabela regressiva, né? Legal. E aí, o que nós temos aqui? Aqui você vai pagar 0,10%. Legal? Então nós vamos comparar, por exemplo, se eu fosse operar criptomoeda lá pela Black Bull Invest ou Interactive Brokers
ou outra corretora que esteja, não sei se a Avenue tem, ou qualquer outra. Tá? Por exemplo, na Interactive Brokers direto lá, brasileiro não pode operar criptomoeda lá. Okay? Não é autorizado. Então, se você quiser, você vai ter que operar direto lá no site, ir lá direto na Binance, ou no corretoras cripto, enfim. Enfim, então vamos colocar o seguinte: o spread é 0,10, a gente já viu. O valor mínimo, aí as corretoras aqui também tem uma diferença. Tá? Valor mínimo. Tá? Se você for lá na Binance, você consegue comprar lá $10, é o mínimo. Legal. Em volume financeiro, $10 é o mínimo. Aqui, o mínimo é volume financeiro $266 na cotação atual. 0,10. É o lote mínimo. Você não consegue mandar menos do que isso pela Black Bull. Só que de margem, você sempre vai estar usando margem, a não ser que você abra uma conta com alavancagem 1 para 1. A gente tem uma aula de alavancagem mais para frente, a gente vai falar sobre isso, ok? Mas com margem, representa que você, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, 266. Então, você vai usar do seu capital $2,66 para poder comprar 0,01. Legal? Beleza. Qual que é o custo mínimo para você operar Ethereum por aqui, por exemplo? O custo mínimo para você operar Ethereum, deixa eu pegar a calculadora. Então vamos lá. 266 ponto, né? 266 está 0,8 ali, vezes 0,10. Pode ser que seja 0,9 alguma coisa, está arredondando, mas 0,10. Beleza. 0,0010. Então, por entrada, a cada 0,1, né? A cada 0,01, você vai pagar 0,27 centavos. Esse é seu custo. Já está ali, já é seu custo, já deduziu e tudo mais. Legal. Beleza? Até aí tudo tranquilo? Para quem ainda nunca viu isso, não entendia, ok? Se você for falando, se você tiverem dúvidas, põe no chat, que assim que eu terminar o raciocínio eu pergunto, ok? Eu vejo a dúvida, não é pergunta não, eu vejo a dúvida. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo ok? Beleza? Beleza? Show. Então você vai pagar 0,27. Ok? Você entrou num trade aí, você vai pagar 0,27. Esse é o custo para cada $266. Legal. Beleza. E aí, o que você tem que começar a ficar atento? Dependendo do trade que você for fazer, dependendo da modalidade, né? Se é, por exemplo, day trade, no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 15 minutos, esse custo começa a ficar inviável para aquela frequência gráfica. Porque pode acontecer reparem, para poder pagar esse trade, né? Na nossa bolsa isso também já entra devendo. Qualquer trade que a gente fizer, a gente já entra devendo, né? Você entrou agora, por mais que não apareça ali o custo, no final do dia vai vir. Você já entra devendo, você já tem que pagar pelo menos o custo. Legal. Aqui, para pagar o custo, ele tem que conseguir andar 0,10, no mínimo. Então significa que, vamos colocar que você entrou, nós entramos aqui num trade, daqui a pouco eu abro aqui, eu ponho aí, eu faço mando umas boletas para a gente poder ver. Tá? Mando uma ordem a mercado, ok? Se eu mando uma ordem a mercado, primeiro preço, onde que eu vou comprar? Na linha vermelha. Se eu mandei uma ordem de compra a mercado, vou comprar no 266,67. Então já entra aqui. Ou seja, já entrei perdendo 0,10. Por quê? Porque o preço está cotando no 266,01. Legal. Ou seja, essa linha verde tem que andar até a vermelha, começar a subir até a vermelha para ir para o 0 a 0. Só aí que vai para o 0 a 0. Se eu comprar e vender, perdi 27 centavos. Ok? Comprar e vender na hora. Ou seja, então você tem que esperar, o preço tem que andar, começar a andar 0,10 a seu favor. Ok?
E aí, dependendo do spread, dependendo do ativo, pode ser que o spread comece, porque o spread vai começar a aumentar, porque vai ser o custo da corretora para aquele determinado ativo, não é igual para todos. Então, dependendo do tanto que tem que andar, né? Às vezes você pega um trade, por exemplo, vai ter ativos aqui que vai ter spreads de 1%, 2%, 3%. Eu opero eles, tá? Eu opero eles. Vou explicar depois por quê, tá? E não opero direto, né, na própria, por exemplo, criptomoeda, que tem muitos esses spreads altos. Não opero direto lá na criptomoeda. Depois eu explico. Mas, por exemplo, eu opero eles. Eu sei que, a hora que eu entrar, eu já entro perdendo, já entro devendo 2%. Só que eu não vou entrar e sair no mesmo dia, a não ser que essa criptomoeda dispare. Então eu sei que, por exemplo, eu vou ficar ali dias ou semanas posicionado, ok? Tem que andar mais do que 2%. Então muitas vezes você pega ali uma movimentação, perdão, você pega ali uma movimentação de 20%, 25% na criptomoeda, e muitas vezes rápida no mesmo dia, ok? Você pegou 20%, menos 2% do custo, você saiu com 18%. Se eu tivesse operado direto em bolsa, teria sido melhor. Legal, mas, né? De forma geral, por que eu vou fazer aqui? Porque eu estou tudo no mesmo lugar, né? Então, geralmente aqui eu estou operando a parte do fundo. Então, quando eu estou operando a parte do fundo, tem todo o controle para eu não ter que ir lá na corretora de cripto. Igual eu estou aqui, por exemplo. Aqui, essa tela é a tela que eu opero Mercado Forex CFD. Tá aí. Nas minhas telas do lado, está aqui o Profit aberto, onde é que eu opero o Mercado Brasil. Se eu fosse operar operando, né, opero, mas se eu fosse ficar operando também separado a todo momento lá nas criptomoedas, eu teria que ter uma outra tela aqui aberta com a Binance, por exemplo. Ok? Então você começa, a logística para você administrar tudo começa a ficar dispersa demais. Dá para tocar, tranquilo, lógico, dependendo do ritmo que você for fazer seus trades, se não for fazer trade rápido, né? Trades longos, ok, de swing trade, por exemplo, ok, você pode ter ele, operar em cada coisa em várias corretoras, ok, mas eu opto por vir aqui e concentrar tudo para os trades do fundo, faço ali mesmo, tem oportunidade eu vejo e faço. Então, isso que eu quero que vocês fiquem atentos, né, em relação à parte inicial de custo, tá? Por quê? Vou tirar daqui e vamos ali na Apple, por exemplo, a APL. Vamos lá na Apple. Olha lá. Na Apple, ó, esse é o spread, ok? Então, o mercado está fechado, ok? Apple cotada a US$ 200 e 20 centavos para compra, 200,32 na venda. É o que a corretora está te cobrando. Beleza. Quanto que dá isso? Dá um spread de 0,06. Esse é seu custo. Na Apple, o mínimo que você opera na Black Boom é uma ação, US$ 200, que vai usar US$ 2 de margem. Ok. Deixa eu ver se é US$ 2 mesmo, que aquele ali a gente está corrigindo ele. Não, perdão, US$ 40 de margem. Beleza. Então, para comprar cada ação, você tem que vir aqui, avaliar a margem é US$ 40. Legal. Então, o que, que acontece? Qual que é meu custo? Aí entra na parte introdutória que eu fiz em comparação a operar direto em bolsa. Você pode ir lá no Banco Inter, que tem lá o Inter Invest, né? Global para investir lá fora, ok? E outras corretoras também, né? Então vamos colocar assim. Vamos lá. US$ 200 vezes 0,006. Vai pagar $1 a cada US$ 200, você vai pagar $1. Então é sobre o volume financeiro. Sobre o volume financeiro. Aí repara, se eu for operar lá, na Interactive Brokers, no fundo, ok? Vou pagar $5. Para a mesma ordem, se eu comprar uma ação da Apple, vou lá, eu vou pagar $5, praticamente 5 vezes mais caro. Então, para operar desse tamanho, por exemplo, é mais vantajoso, uma das vantagens, né? É mais vantajoso você vir para uma corretora fora CFD que você vai pagar mais barato. Ok? Por quê? Pense comigo. Se eu vou pagar $5 para uma ação, dividido por 200, ok? Vezes 100, significa que
a ação da Apple só para me pagar a corretagem, sendo que eu ainda vou pagar na saída, então nem 5 é 10, né? Vezes 200, ok? Ó, perdão, dividido por 200, né? $10 dividido por 200 vezes 100. Eu vou ter que pagar, a ação da Apple tem que dar 5% só para ele poder pagar a corretagem. Só para isso, ok? Ou seja, não vale a pena eu operar tão pequeno a um custo dessa forma, ok? Então, quando eu visualizo isso, é melhor eu vir aqui para o Fora CFD, porque eu vou pagar sobre o volume financeiro. Para me poder pagar $10 de, como é que fala? De corretagem, eu vou ter que comprar 10 vezes mais, que eu estaria pagando 1,2. E a variação de preço, repare, vai ser idêntica se a gente abrir lá no TradingView ou for lá no Yahoo Finance e olhar a ação, o gráfico da ação da Apple vai estar exatamente do jeito que está aqui, desenhado bonitinho do mesmo jeito. Ok? Então é mais vantajoso eu vir, nesse caso, para uma corretora fora que CFD. Legal? E dependendo, mesmo com. Aí a gente pode pensar assim: mas se for com capital maior, vale mais a pena então eu ir para lá, para a corretora. Depende também da modalidade de trades que você vai fazer. Porque pense comigo, igual a gente faz muito aqui, por exemplo, né, quando a gente visualiza que o mercado não está tão claro, mas tem direção, e vai fazer montagem de posição. E aí você pega e fala assim, vou entrar com, sei lá, vou entrar com $2.000 por ordem. Só que cada entrada que você fizer, você vai pagar $5. $5, $5, $5, $5. Aí você faz 10 entradas. E você pagou $50 em cima de $20.000, né? Vezes 100. Tem que andar 0,25% para poder pagar esse custo de entrada. Vamos supor que você vai pagar a saída, vai fazer de uma vez. Para pagar esse custo de entrada. Ou seja, ainda está valendo mais a pena, nessa modalidade, eu vim aqui e operar no Fora CFD. Ok? Por quê? Porque lá na corretora Bolsa americana, eu não vou ter acesso do mesmo jeito ao book, eu não vou ter acesso do mesmo jeito a times e trades, a nada disso, do mesmo jeito que aqui. Ok? Então vocês estão vendo? Só que se eu for comprar de uma vez, vamos supor que você vai fazer investimentos de longo prazo e tudo mais. Né? Vai comprar ali e vai deixar. Então vamos colocar que é $20.000. Você vai pagar só $5 para entrar, dividido por 20 mil, por exemplo. Por 20 mil, vezes 100, vai dar 0,025. Aí valeu mais a pena, por conta do custo, operar lá. Legal? Deu para entender a diferença aí de corretagem para spread? Na bolsa aqui também é a mesma coisa, tá? Tem corretoras que ainda, dependendo do cliente, ainda cobra. Por exemplo, corretora no Brasil para conta PJ não tem essa. Tem que negociar. Não tem essa questão de taxa zero, corretagem zero, não. Tem que negociar, pedir isenção. Não é simples igual para pessoa física, por exemplo. Então, tem essas particularidades também. Tá? Dúvidas? Então, por exemplo, pode mandando aí, tá? Vou lá para o S&P, por exemplo. SPX 500. Quero operar o índice dos Estados Unidos. Ok. Né? Beleza. Qual que é o spread? Pode ser que ele seja até menor. Vou até congelar aqui que a gente consegue até ver, tá? Então vamos colocar o seguinte. O mínimo que você opera é 0,10. Ok? Vamos lá. O Fernando perguntando. Esse spread inclui o lucro da corretora e todos os custos? Sim. Todos os custos, vou falar de outros que tem. Em relação, aí vai depender do ativo e vai depender do tempo de operação. Tá? Vou falar já dele aqui. Só terminar sobre o spread. Né? Em algumas circunstâncias vai ter um outro custo, só que geralmente são menores. Tá? Então vamos colocar o seguinte. Se eu for vir operar S&P, né, aqui na Black Bull, por exemplo, tá? Então, o valor financeiro mínimo que você manda, ou a lote mínimo que você manda é 0,10.
O valor financeiro mínimo que você manda é $592,43 na cotação atual e vai pagar um spread de 0,02. Ou seja, é só fazer a continha. Cadê a calculadora? Por exemplo, 592,43 vezes 0,00 2. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. 50. Estou acostumado com calculadora. Com calculadora científica, peraí. Eu só pegar no celular aqui só para conferir se está certo. 592,43,02%. Menos do que isso. Menos que isso. Então, peraí. 50 vezes 0,0002. Um zero a menos. 50 vezes 0,002. Aí. Que 50? Foi mal. Desculpa, pessoal. 592,43 vezes 0,002. Isso aí. Tá? Isso aí mesmo. Então, você vai pagar aí $1. Perdão, é um zero a mais. É 12 centavos. 592,43 vezes 0,0002. Ok? Vai pagar 12 centavos. Esse é o seu custo de spread a hora que você entra com 0,1. Legal? Beleza. E aí, o que que você tem de custo a mais que a gente tem que avaliar? Geralmente, nas corretoras Forex CFD, você vai ter o custo de comissão, tá? E ele vai ser cobrado normalmente no Forex, dependendo da conta que você tiver. Então, você tem vários tipos de contas nas corretoras Forex. Por exemplo, na Black Bull você tem a conta Standard e tem a conta Prime. Ok? A conta Standard, você não paga essa comissão, mas o spread vai ser um pouquinho maior. Ok? A conta Standard é para contas com depósitos menores. Então, vou depositar 50, 100, 200, 300, 400, $500 para poder operar. Né? Pouco capital, ok? Vai pagar um custo um pouquinho maior, um spread um pouquinho maior, mas não tem comissão no Forex e em metais. Geralmente, onde é que é cobrado? Forex e metais. Pares de Forex ou ouro, prata, geralmente. Commodities, de forma geral. Tá? E você vai ter também a conta Prime, que é para depósitos maiores. Na Black Bull é $2.000. Na Vantage é $10.000. Na Pepperstone, se não me engano, é $5.000 para ter acesso a spreads menores, mas apenas para quem for operar Forex CFD, vai pagar ali mais ou menos, oscila de corretora a corretora, de $6 a $8, $10 mais ou menos por lote executado. Por lote executado. Não é alto, tá? Se a gente parar para poder ver, qual que é o lote mínimo? Deixa eu colocar aqui para a gente pegar números, tá? Vamos lá para o Forex. Eu vou operar Euro-USD. Vou pegar aqui, ó. Euro-USD-P. Que é a conta, que no caso a minha conta premium, né? Beleza. Olha lá, o spread é apertadinho, ó. Spread praticamente zero. Para o par Euro-USD, praticamente zero. Tá? Olha lá. É zero, né? Não tem. É um tique acima. Então, né, esse é normal, spread zero. Mas eu vou pagar $6 por lote. Só que no Forex CFD, tá? No Forex CFD, para praticamente todas as corretoras, o lote mínimo é 0,01. Ou seja, qual que é meu custo nesse caso para o Euro-USD? Prêmio, conta prêmio, tá?
Ah, está conta stand. Aí tem que abrir uma conta stand e poder ver. Não vai ter a comissão, mas vai ter o spread um pouquinho maior. Aí tem que fazer essa continha, poder ver qual que é melhor, né? Para os meus clientes, ok? Eu tenho autorização para poder, quem quiser a conta Prime, negociar depósito menor, tem que ser maior do que US$ 500 para começar, menores do que os US$ 2.000 que está lá no site. Tá? Quem quiser conversar depois, cara, eu tô querendo a conta Premium e tudo mais. Tá? Beleza. Então vamos colocar o seguinte: qual que vai ser meu custo? Se é US$ 6, aqui na Black Bull é US$ 6 por lote. Só que é por lote. Se eu mandar, aqui ó, por lote. Okay? Se eu mandar agora uma ordem de 0,01, eu vou pagar 6 centavos. Esse é o custo operacional de comissão. E zero de spread. Para o par Forex FD, para o par Euro-USD. Legal? Então vocês estão vendo que o custo é muito baixo. Muito baixo, é 6 centavos. Tem que andar ali 2 tickets ali e tá pago. Igual, né, como se estivesse operando aqui normal. Legal? Se eu for para outro par, bom, deixa eu aqui, ó, ocultar tudo e vou para conjuntos, adicionar moeda. Vamos colocar que eu vou aqui para o SDK de. Não apareceu os P, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui, ó. Eu acho que esse USDK de aqui é o sem ser o prêmio. O spread um pouquinho maior, olha lá, 0,1. Esse spread ainda está baixo. Deixa eu tentar ver aqui um spread mais alto. O USD-JPY. Spread baixinho também. Está carregando os dados. Deixa eu então vou mandar o para mostrar tudo. Euro. Ué, tô achando que o meu MetaTrader tá zoado. Euro, GBP, Euro CZK. Cadê? Ué, só um minutinho, deixa eu abrir e fechar aqui. Ah, tá carregando. Conexão. Só um minutinho, peraí. Tem que tá abrindo aqui. Ó, tirei o compartilhamento de tela, peraí. Aqui. Voltou aí? Voltou, né? Beleza. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui o Euro CZK, tá? Olha lá. Euro CZK, ao spread dele. Então, nesse aqui, a corretora, se eu for operar, eu estou no P, eu estou na conta no código prêmio. Vocês vão ver nas corretoras, Euro CZK ou qualquer outro, tá? P.R, asterisco, significa que ele está fazendo a diferenciação entre contas Prime ou outro nome que tiver e as contas de introdução, standards ou qualquer outro nome, tá? Então, por exemplo, aqui é a conta Prime, P. Então ela vai me cobrar 0,14 para cada 0,1 que eu mandar, né? Então qual que é o custo que eu tenho que atentar? 1132,7 vezes 0,0014. Vou pagar 1,59 de spread, ok? Ah, Tiago, isso aí significa que a corretora está aumentando muito o spread? Não, pode ser que esse par lá na bolsa, direto de onde o provedor de liquidez está tirando, tá? O spread lá normal
não tem liquidez, esse par lá, o spread normal lá é 0,5. 0,05%. Aí a corretora tem que ganhar em cima, lógico, e aí é 0,14. Ok? A diferença que ela está cobrando. Legal? Aí eu vou pagar 1,59. E para 0,01, eu ainda vou pagar mais 0,06 centavos, ok? 6 centavos por 0,01 lote. Legal? Deu para entender? Isso vai acontecer nos pares Forex e geralmente em metais. Essa comissão. Legal? Não é caro, não influencia, porque quem vai operar um lote, nós estamos falando de 100 mil dólares. Então, 100 mil dólares, por exemplo, cada um lote no Forex geralmente é 100 mil da moeda X. Né? Então, por exemplo, euro CZK. Se eu for mandar um lote, estou comprando 1.000 euros. Perdão, 100 mil euros. Ok? 100 mil euros. Ah, em dólar. Aí tem que pegar e converter em dólar. Mas lá embaixo, na plataforma, já mostra os 1.000 dólares. Legal. E aí eu tenho que vir aqui, então, por exemplo, se eu pagar 6 dólares, eu estou pagando 6 dólares para 1.000, 100 mil, vezes 100, eu estou pagando 0,006%. Não é nada. Então é um custo baratinho, né? Às vezes a gente bate o olho ali, pô, vou pagar 6 dólares, mas 6 dólares por lote, não é por ordem, igual, né? Por exemplo, lá onde é que eu pago, na Interactive Brokers lá fora. Legal. Beleza? Custo de comissão, legal? Deixa eu ticar aqui. Comissão ok. Spread ok, né? Beleza? Ó, se pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Ó, Ambev lá fora. Isso aqui é Ambev? Acho que é. Ambev. Ó, ação da Ambev lá fora. Deixa eu colocar aqui e voltar. Ó, ação da Ambev lá fora. Lá fora, se você for comprar Ambev, você vai pagar 1% de spread. Ok? 1,2% de spread. Apesar que o mercado está fechado, então pode ser que esse spread abriu um pouco além do normal, por conta que a hora que fecha ali o mercado, onde é que ficou os últimos book de compra e book de venda. Legal? 0,1,2. Aí pensa assim, se você vai entrar numa operação de Ambev, Ambev eu estou jogando uma projeção de FIBO, qualquer outra coisa que você for jogar como alto, está dando 3%. Só lembra que se você sair com 3%, 1,2%, né, metade do seu ganho a corretora vai ficar com ele, que é o custo de spread. Legal? Então, né, qual que é o mínimo? Para comprar, lá fora a Ambev está valendo 2 dólares e 50. Você compra, essa que é a questão. Se eu for lá na Interactive Brokers e comprar Ambev, uma ação de Ambev, eu vou pagar 5 dólares, ou seja, ela tem que andar 200% para pagar aquela ordem. Né? Mas é lógico, entendeu? Às vezes você manda sem querer. Acontece às vezes. Né? Legal, pessoal? Beleza? Aí aqui, o que até a gente criou aqui também, tá? Se está vermelho, esse ATRH, que é a volatilidade histórica, a volatilidade curta, tá? Significa que não vale a pena fazer trade no gráfico de H1 de Ambev. Por quê? Porque o custo que você paga é muito alto pela média de movimentação que ocorre no gráfico de H1 a cada uma hora. Então, e se eu for operar H4? Né, a cada 4 horas. Não vale a pena. Em média, a Ambev movimenta a cada 4 horas 1,8%. E você já entra perdendo 1,2%. Então, para fazer trade em Ambev, vamos ver, apesar que ela não tem liquidez, ela é muito volátil, né? Olha lá, diário não vale a pena, semanal não vale a pena, mensal não vai calcular que não tem histórico. Deixa eu pegar aqui um exemplo assim, para vocês verem. XR, deixa eu ver a XRP quanto que está. Por exemplo, XRP. Ó, gráfico de 1 minuto XRP. Lá. Ó, se você for mexer com o XRP agora, você vai pagar 0,11. Se você for lá na Binance, na BitGet, geralmente os custos hoje estão tudo igual, né?
e tal. Geralmente você vai pagar 0,01, porque tem a diferenciação de preço nas corretoras cripto, se você manda uma ordem mercado ou se você pendura a ordem. Ele sempre, qualquer corretora sempre vai dar preferência para quem pendura a ordem do que quem entra no mercado, ok? Porque você está promovendo liquidez, tá? Querendo ou não. Então, seu custo fica menor, tá? Então, né, para quem não tentou isso, você manda a ordem mercado, você paga mais caro. Se você pendura a ordem, então sempre que você for operar, fica de olho, às vezes é melhor colocar um tique a ordem. Porque dificilmente você manda uma compra e ela vai embora e nem olha um tique para trás, né? Então você bota um tique, você paga mais barato, tá? Então você vai pagar 0,11. Ou seja, para fazer trade no gráfico de 1 minuto, day trade, em XRP, não vale a pena. Não vale a pena, ok? Que ela anda aí 0,08 a cada 1 minuto. Começa a valer a pena, ó, gráfico de 5 minutos. Não vale a pena. Gráfico de 15. Não vale a pena. Gráfico de 30. Começa a valer a pena. Ó. Por quê? Então a gente fez aqui um cálculo para quê? Justamente para basear, tipo assim, pô, esse ativo, né? Podia ficar fazendo conta toda hora, né? Esse ativo, meu custo é 0,10. Para essa frequência gráfica que foi o 30 minutos, do 30 minutos para cima começa a valer a pena. Porque a cada 30 minutos ele normalmente anda 0,52%. Pegaram o raciocínio? Pegaram o raciocínio? Legal? Isso ajuda, tá? Isso ajuda, tá? Principalmente porque muitas vezes é igual eu falei, você pega um trade por 1 minuto, um trade legal no 1 minuto, só que o que você vai pagar de custo vai metade do seu lucro embora, por exemplo. Né? Vamos supor, 1 minuto, igual está aqui, se a cada 30 minutos ele anda 0,5%, esse ativo anda 0,5% a cada 30 minutos, né, você pega um trade lá de 0,3% em 15 minutos, né, 0,3% e tal. Você pagou 0,10, te sobrou 0,20, a corretora ficou com 1/3. Tá? Por exemplo, eu saí lá da Vantage, tá? Porque o problema que eu estava tendo era justamente custo. Então lá no fundo, a gente estava operando, tendo um resultado muito bom, depois eu mando um gráfico lá para vocês, já até mandei outras vezes. O resultado muito bom, a corretora ficou com mais da metade do lucro. Então, por exemplo, a gente operando, eu, os meninos operando aí, que, né, o Michael, o Marcelo, o Charles, o Ramon e o Weber, por exemplo, cada um operando um ativo, né? A gente fez ali nos primeiros 6 meses, a gente fez zero. A gente fez 35% bruto, ok? De agosto até fevereiro e tal. Beleza. Líquido deu 8%. O resto foi tudo custo. Custo de spread, né? Porque muitas vezes você entra num trade e já tem que pagar o spread. Custo de comissão, não foi tanto, né? E custo de swap, que é o próximo que nós vamos falar aqui, que a gente tem que ficar atento, né? Que é a diferença, tá? O que é o custo de swap? O custo de swap é quando você fica posicionado de um dia para o outro, na maioria das corretoras, se eu não me engano, todas praticamente, tá? Ele fecha às 18 horas, tá? 18 horas é a hora que gira o horário diário, passa o mercado abre de novo às 19, perdão, tá? Os ativos que são 24 horas, né? Começam a abrir às 19, ok? Algumas até abrem antes, tá? Então varia de corretor para corretor. E aí vai cobrar, se você ficar posicionado, não é meia-noite. Então, de 18 para 19, deu 18 horas, você não zerou, ela não vai te zerar, igual tem aqui na bolsa, né? Você vai operando day trade, não vai te zerar, mas vai te cobrar um swap. Esse swap também é baratinho, tá? Também é baratinho. Vai depender da quantidade de dias que você ficar posicionado e tal. Nós estamos falando de coisa de centavos ali para mão menor, coisa de centavos, tá? E aí como é que a gente vê esse swap, por exemplo? Então eu venho aqui, por exemplo, sei lá, vamos ficar dando o mesmo exemplo, deixa eu ver, Amazon, Google, Google, aqui vai estar Google, Georgia, beleza. Especificação do ativo. Aí aqui você consegue ver tudo sobre o ativo na corretora, tá? Quanto que ela está cobrando e por aí vai. Beleza. Então vamos lá. Ó, ó. Aí eu pus lá no ativo, no Google, beleza.
Aí beleza, tem o código lá dentro, de qual setor que é, beleza, qual país que é, quantos dígitos, tem duas casas decimal, tamanho de contrato é spread flutuante. O que é spread flutuante? Vai depender do book lá na Google, né? Não é spread fixo, né? Ok, nível de stop, não sei o que margem da moeda usa em dólar, isso depende, tá? Por exemplo, geralmente, muitas vezes você vai operar lá o HK50, que é o índice lá de Hong Kong, né? E tal. Geralmente, muitas vezes é HKD, dependendo da corretora. Tem umas que já normalizam o SD, mas, enfim, cálculo CFD, tamanho do TIC, né? Negociação, citar o acesso completo, execução a mercado. O que é execução a mercado, tá? Vou falar daqui a pouco aí sobre os tipos, como é que funciona a questão da execução da ordem. Por mais que você pendure uma ordem no fórum CFD, uma ordem limite, chegou lá e ele manda uma ordem a mercado, tá? Porque não tem book, não existe book, né? Para consumir. Então chegou lá, o ASCII chegou lá, ele manda uma ordem a mercado, tá? Válida até cancelar. Isso é uma vantagem, dependendo, né? Às vezes está operando aqui no Profit, por exemplo, né? Eu faço muito isso, por exemplo, estou aqui com um tanto de ação posicionado. Aí eu não fico atento ali na boleta de colocar a validade da ordem até cancelar e fica para hoje. Eu vou lá e monto minha posição, coloco nem a validade, e aí chega amanhã, dá 7 horas, geralmente aqui no Brasil vai dar 7, 7 e meia que roda o servidor, né? E vai lá e cancela minhas ordens. E amanhã não tá lá. E tal. Ficar atento a isso. Aqui não, pôs a ordem até se cancelar. Tá? O tipo de ordem é tudo ou nada, né? Não tem preenchimento parcial, né? E tal, beleza. Vamos lá, volume mínimo. O máximo tem isso também. O máximo que você pode mandar por ordem é comprar 10 mil Google. Ok? Beleza. Olha lá, swap. E aí o swap ele tem uma questão interessante. Tá? Ele pode ser positivo e muitas vezes ele pode ser, ele geralmente é negativo, vai deduzir, ok, por dia, e muitas vezes vai ser, algumas vezes vai ser positivo. Acontece. A corretora te paga para você ficar posicionado. Ok? Geralmente é na venda. Se você opera e fica posicionado vendido, ok? Ela te paga, um pouco menor do que se fosse na compra, mas ela te paga. Ok? Beleza? E aqui está o quanto que ela vai te cobrar. O swap. E aí tem o coeficiente de swap. Ó. Se você dormir no fim de semana, ela vai te cobrar o swap 3 vezes. Mas ele é baixinho. Então aqui, por exemplo, vou falar que eu nunca fiquei atento a isso, porque eu sei que é baixinho, então não fico calculando assim, tá? Swap na compra 8,5. 8 dólares? Não quanto que tá valendo o Google? Pode ser que seja 8. Não vai ser 8 dólares. Google 174. 8 dólares. 8 dividido por 174 vezes 100. Não vai cobrar 4%. Não vai cobrar 4% para ficar posicionado, não. Janela de especificação. Não é isso, tá? Não é esse 8,5. Você vai pagar ali, tipo assim, centavos. Centavos. Ok? Comissão. Ó, você vai pagar instantânea. No caso da Google, vai pagar 0,2 dólares por lote, por ação. 2 centavos de dólar. Ok? Né? Mas não é isso aqui não. Depois, eu vou olhar isso depois e põe lá no grupo lá, tá? Ok? Mas é assim, é barato, barato, tá? Centavos mesmo, né? Começa a dar dólares se você está operando muito pesado, ok? Então você tem o custo de swap. O que é o custo do swap? Pense assim, é como se você estivesse pagando juros, ok? Para a corretora por estar utilizando margem, né? Então é como se ela estivesse te emprestando dinheiro, ok? Para você utilizar, né? Geralmente as corretoras, geralmente nós vamos abrir conta ali de 1 para 500, ou seja, alavancagem, 500 vezes. Você tem uma conta de 1.000 dólares, você pode operar financeiramente como se fosse até 500 mil dólares, e aí vai depender da margem de cada ativo, mas é 500 vezes.
Para ter um exemplo, né? Se a gente pega aqui, é, se a gente pega aqui, por exemplo, nosso mercado, nossa bolsa, você precisa ali, quanto está a margem do índice? R$ 150, né? R$ 100, 150 eu acho, né? 150. Com R$ 150, você opera 140 mil, que é a cotação, 141 mil, né? 141 mil vezes 0,2, que é um mini contrato. Então, com US$ 150, R$ 150, você movimenta financeiramente R$ 28 mil. Para a gente estar habituado, nem olha isso. Né? Qual que é a alavancagem? 28.200 dividido por 150. Você está alavancado, praticamente ali arredondando, tá? Porque no dólar vai ser às vezes diferente, né? Mas está alavancado ali mais ou menos 200 vezes. Ok? É a mesma coisa que você pegar uma conta 1 para 200 lá na corretora, na hora que você vai escolher lá. Aqui, né, geralmente a gente vai usar 1 para 500, ou seja, muito mais. E aí o swap é justamente o seguinte, como você está usando margem, tá? R$ 100, né? Então, valeu, 28.200, né? Foi ali o cálculo, dividido por R$ 100. 280 vezes. 280 vezes, tá vendo? Então aqui é a mesma coisa, né? Maior, muitas vezes, você que escolhe, né? Ok? E a gente vai até ter a aula, né, de qual que é a equivalência, para quem está habituado aí com índice dólar, legal. E aí você tem o custo swap, é uma taxazinha de juros que você vai pagando toda vez que você vai ficar posicionado, ou muitas vezes você recebe. Tá? Por exemplo, eu acho que no Forex, deixa eu ver aqui, deixa eu ver no Shao, deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se no ouro como é que tá, Shao. No ouro, especificação, aqui ó, olha lá. No ouro, isso muda, tá? Isso muda, essa variável. No ouro, se você ficar posicionado na compra, você paga, vai deduzir da sua conta, ok? Na venda você recebe. Tá vendo? É menor, bem menor, mas você, pelo menos você recebe, você ficar operando na venda. Geralmente vai ser assim, tá? E geralmente, muitas vezes, vai acontecer também de ativos que estão em tendência forte de alta, quem tiver na venda é remunerado um pouquinho na compra para ficar posicionado. Legal? Nem sempre é assim, tá? Beleza. Ok? Swap, não precisa assustar, ok? É lógico, com muito e muito, muito tempo, pode ser que comece ali a acumular muito, mas você consegue ver tudo certinho. A comissão, você só vê a hora que você encerra, o custo de comissão você só vê, só você vê a tabela lá da corretora, US$ 6 por lote, acabou, beleza. E só sai no relatório a hora que você encerra a operação, ok? Quando você está com a operação aberta, você só vai ver o custo de swap, quando tiver, legal? O que mais? Então, falamos de swap, falamos de comissão. Margem. Uma questão muito boa da questão em comparação ao mercado tradicional de bolsa com o mercado Forex CFD. Tá? Se vai operar índice aí hoje, se você tiver numa conta swing trade, para cada um mini contrato, se eu não me engano, você vai pagar geralmente margem, para ficar posicionado de um dia para o outro, você vai pagar margem B3, aí quem determina a B3 não é a corretora, se eu não me engano, vai estar na casa aí uns R$ 4.000, R$ 3.500, R$ 4.000, pela cotação atual do índice, por contrato, ok? Por contrato. Por mini contrato, para ficar de um dia para o outro. Legal. Se você estiver operando na conta de day trade, chegou o final do dia, a corretora, se você não zerar, a corretora te zera compulsoriamente e você ainda vai pagar uma corretagem sobre isso. Legal, isso aí já está todo mundo acostumado. Lá no mercado lá fora, o que é normal? Tá? No máximo 4 vezes de alavancagem para você fazer swing trade em ações. Normal, liberado para todo mundo. Você consegue alavancar, então você pôs lá, sei lá, 5 mil, 10 mil dólares, 100 mil dólares, $1 milhão. No Brasil você não consegue fazer isso, vai ter que negociar com a corretora
operações a termo e tudo mais para poder usar mais do que sua grana. E vai pagar uma taxa de juros alta. Lá fora, 4 vezes de alavancagem, paga uma taxazinha, só que o juros lá fora é baratinho, muito barato, não vai incomodar. Lá fora você pode alavancar 4 vezes, até 4 vezes no swing trade para todo mundo. Legal? Lá fora você não pode fazer day trade em ações se você não tiver no mínimo 20 ou 25 mil dólares na conta. Não consegue. O máximo que você consegue são 4 aberturas e fechamentos no mesmo dia. Você tem 4 chances ali, né, como se fosse para poder fazer isso day trade. Porque vamos supor, eu entrei no swing trade hoje, o mercado desabou, não pode zerar. Você tem no máximo 4. Se não, é só no outro dia. Você não pode zerar. Tá? Então tem essa regra lá fora para o pequeno investidor não ficar fazendo day trade. Eu acho particularmente boa isso, porque protege os malucos de queimar grana. Né? Mas enfim, depois a gente discute esse tema em outro momento. Então você tem essa regra lá fora para ações. Você não pode fazer day trade em ações se você não tiver o mínimo de capital suficiente para isso. Lógico que não vou entrar no mérito, não depende, não significa que quem tem mais grana opere melhor. Né? A gente sabe muito bem disso. No Fórum CFD, não. Você fica aí posicionado o tempo que você quiser. Vai de eterno, você vai ficando posicionado e ninguém te zera, a não ser que a margem chegue, aí vai depender de corretora para corretora, de conta e tudo mais. Geralmente a corretora vai te zerar se você atingir 50% do valor da sua conta. Ok? Você tem ali 10 mil dólares, está usando margem, está alavancado, aí tem o nível de margem. Tá? Vou fazer até uns trades aqui, deixa eu entrar na outra conta aqui. O que está aberto aí agora? SPX. Vamos lá. Carregou? Carregou. Então vamos lá. S&P agora. Cadê meu trem aqui? Caixa de ferramentas? S&P é agora. Beleza. Vou vir aqui, vou vir comprar um S&P. Ok, cadê? Então tá lá. Já o spread 0.02, né? Beleza? Já entrei perdendo 0.02. Olha lá, aqui é o resultado do meu trade, né? 0.02, que é o spread. Beleza? Que é o spread. Comprei um, vai dar financeiramente, quanto vai dar essa trem aqui? Vai dar aqui a vezes 10. 5.900 dólares. Legal, beleza. Então, lá embaixo. Deixa eu só tirar aqui e liberar mais. Não, já tá. Aí vamos lá embaixo. Então, eu estou comprado em um, beleza, no tal preço. Não estou com stop, não estou com alvo, beleza. 5.995, beleza. Ao custo, que é volume financeiro, em dólar, 5.295,10. Não estou pagando swap, porque eu entrei agora, só vai cobrar amanhã. Beleza. Quanto está me dando? Olha lá, 0.02. Já entrei perdendo $1. Então, esse é o spread, pronto. É o spread. Não tem comissão. E swap vai ser se eu fizer swing trade. Vamos ver se está certinho? Então, 5925.10 vezes 0.00 1%, 002, acho que é isso. E caramba, hein? 5925.10 vezes 0.000 outra por quantos zeros? 4, 0,2. Tá aí. Né? 1,18 deve ter movido, o preço deve ter movido ali um pouquinho ali, beleza, tá certinho. Legal? Ok. Qual que é a diferença? Aqui é conta hedge. Tem a conta hedge, existe a conta hedge e conta net. Quando você geralmente opera em bolsas tradicionais, como se fosse conta net. Ou seja, você comprou. Se você mandar uma venda, você vai zerar a sua primeira compra que você fez. Né? O controle de estoque é primeiro que entra, primeiro que sai. Comprei agora, comprei de novo. Quando eu mandei zerar, comprei 3, mandei zerar um. Quando eu estou zerando a primeira compra que eu fiz. Para toda a bolsa é assim: primeiro que entra, primeiro que sai. Beleza, é o controle de estoque, tá?
FIFO, né? Beleza. Aí, o que acontece? Na conta RED, ok? No Fórum CFD, é o seguinte: estou comprado. Estou comprado. Se eu mandar uma venda, estou vendido. Eu rediei. Não, minha compra continua e minha venda continua. Ok? Então estou operando as duas pontas. É lógico que como o rediado é o quê? Travei. Pode cair, pode subir. Eu vou estar perdendo ali 2 dólares e 50. Pode cair 1%, a minha venda vai me dar lucro, minha compra me dá prejuízo e estou travado. A diferença entre eles vai dar sempre 2 dólares e 50, 1 dólar e 50. Está movimentando ali, enfim, vai dar 2 dólares. Estou travado. Ok? Beleza. Mandei outra compra. Cadê? Comprou? Ah, travou um pouco. Acho que vai ficar da transmissão. Bora. Foi eu, hein? Só que tá pesando aqui. Comprou. Beleza. Mandei outra compra. Vamos lá. Ele separa, tá? Ele não junta. Ô, caramba, tinha mandado na venda, cadê ela? Peraí que foi 3. Oh, perdão. Mandei a venda. Pronto, agora sim. Beleza. Olha lá. Ó. Ele separa. Então, mandei 3 compras e uma venda. Legal? Então, beleza. Se eu quiser zerar, eu tenho que zerar aqui. Né? A gente fez até boletim aqui para poder zerar tudo, cancelar e vai cancelar as ordens. Né? Pendurei a ordem. Né? Por exemplo. Ó. Beleza. Opa, caramba. Pronto, ó. Pendurei a ordem. Né? Rastro ordem. Ok. Tranquilo. Ah, quero cancelar e zerar. Então, olha lá. Ele vai. Um pouquinho lento. Será que eu estou com o indicador de fluxo aqui? Indicador de alarme? Ué, deixa eu ver direto aqui. Cadê? Tá. Aqui. Deixa eu ver. Ó. Cancelei. Zerei. Beleza. Ok? Então tem que zerar uma a uma. Legal? Mas aqui tá funcionando, tá? Às vezes é porque, enfim, nós estamos mexendo aí ainda, mas não vou entrar nesse mérito, não. Beleza. É, então, o que acontece? Repara da margem. Ó, comprei a mercado. Opa, comprei a mercado. Beleza. Ó, vamos lá ver a margem. Então, ó, meu nível de margem. Ok? Estou usando 59 dólares de margem. Ok? 59 dólares de margem. Minha margem livre. Ou seja, não usei 5 mil dólares, usei 60 dólares. Tá? Beleza. Se o nível de margem cai para 50%, ok? O MetaTrader começa a automaticamente zerar as suas maiores posições. Ok? Começa automaticamente. E aí vai criando o efeito cascata. Se zerou a sua maior posição e o nível de margem continua acima de 50%, aqui vai ficando vermelho, tá? Se você começa a usar muita margem. Se começa a usar muita margem, o preço cair, se entrar no prejuízo e tudo mais, ele zera a sua maior posição. Não adiantou, ele zera a próxima. Não adiantou, ele zera a próxima. Aí ele vai zerando até ou zerar tudo, ou até o nível de margem para ficar acima de 50%. Legal? Beleza. Margem, ok? Beleza. Dados de mercado a gente falou. Preciso contratar, aqui não preciso, tudo mais, né? Conta RED, conta NET, a gente falou, né? E, por fim, número de ativos, né? Que é o benefício da gente operar lá fora. Também. Aqui,
aqui no Brasil, a gente vai ter ali, sei lá, estourando 200 ativos minimamente líquidos, dos 400 e tanto que tem na Bolsa, 200 minimamente líquidos. Dependendo do tamanho do capital, vai sobrar ali uns 120, 130 mais líquidos, e dependendo do tamanho do capital, cai para uns 80. É IBOV, o resto não presta. Né? Geralmente não presta. Né? Então, o que acontece? Nós temos a seguinte situação. Tá? Então, e, gente, número de ativos. Então, você tem, por exemplo, aqui você tem 2.080 ativos. Aqui está na conta demo. Na conta demo vai ter 1.998. 2.000 ativos para poder operar. Desses 2.000, tem uns ali que está inativo, que né, recentemente saiu, vai estar. Enfim, você vai ter ali uns 1.600, 1.700 ativos liberados para operar, por exemplo, na Black Bull. Você não tem a preocupação com. Vai ter preocupação, não tem preocupação com questão de liquidez de book. Né? Então, a maioria dos ativos ali você comprou, você vai comprar no bid, tendo liquidez ou não. Quem tem que segurar isso aí é a parte contrária, ou, né, no caso, o provedor de liquidez. Ok? É como se fosse a UBS. Pensa assim, na nossa bolsa, a UBS está ali para poder fazer a provedora de liquidez, né? Para fazer justamente a contraparte. Por isso que é muito similar ali a movimentação dela com o XP, por exemplo. Né? Então, principalmente quando o volume de agressões, de negociações, né, do mercado, né, ultrapassa o que deveria ser naquele momento tá, meu MetaTrader está oscilando. Naquele momento de oscilação de preço, ou aquela agressão que está ocorrendo, se ela não segurar, desloca o preço mais do que deveria, por exemplo. Então ela está lá para poder segurar, para poder travar e andar conforme o IBOV, ou o dólar, né, com a sua referência dólar à vista, por exemplo. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Então tá lá a contraparte, não tem book. Mandou, vou mandar aqui, sei lá, 10.000 Google. 10.000 Google no preço. Acabou. Não tem book que eu vou consumir. A contraparte que se vira ali e segura. Legal? Então a quantidade de número de ativos e, por fim, dolarização. Né? Então, você levar seus investimentos, dolarizar seus investimentos, a gente tem sempre aí, né? E o pessoal fica de forma muito genérica, fica falando de moeda forte, mas a questão não é só essa questão de moeda forte, porque vamos pensar assim, a gente tem que avaliar também, né? Quem comprou, começou a internacionalizar investimento, começou a investir quando o dólar bateu ali, sei lá, 6 e tanto, por exemplo. Com o dólar aí a 5,60, 5,65, ele pode estar ganhando em investimento. Vou colocar que alguém comprou ali o dólar ali a 6,20. Por mais que seja uma moeda forte. Né? Está 5,80, 5,65 dividido por 6,20, por exemplo. Menos 1, vezes 100. Está perdendo 8,9% de desvalorização cambial. Se o dólar não voltar mais para cima de 6,20 ou demorar muitos anos, vai ficar perdendo 10% praticamente de desvalorização cambial e vai ter que compensar no trade. Então, cuidado com esses termos. Moeda forte, mas não é assim. Vai subir ad eterno. Tem perspectivas? Tem, de subir mais, mas a gente sabe que não é oba-oba. Né? Então a gente tem que sempre ficar atento a isso. Por exemplo, o dólar está 5,60. Se voltar a subir, né, não adianta, enquanto você não zerar, realizar, não importa, dá para bater 7, 8 reais. Se você não realizou, vai contar na hora que você realizar. Na hora que você converter novamente para real. Se não, pode bater 5, pode bater 8, é a mesma coisa de um trade que você compra a 2 reais, ele bate 10 reais, você não sai, ele vai lá e volta para 2 reais. Não adiantou nada, só uma moeda forte. Né? Então a gente tem em relação a isso. Mas, contudo, porém, a gente sabe que historicamente o dólar frente ao real, que é a nossa moeda, tende a se valorizar mais, então você acaba muitas vezes ficando protegido. Por exemplo, vamos supor que igual ano passado o dólar subiu forte, você pega a valorização, ele impulsiona seus resultados. Impulsiona ali, por exemplo, né, você pega ali, às vezes você está perdendo 5% no seu trade. 5% do seu trade. Então, o que operando está perdendo 5%, mas o dólar subiu 5%.
Se você decidir zerar tudo e trazer de volta para o Brasil, né, eu não vou isolar o custo, tá? Nessa conta, né, é lógico que tem que considerar o custo, ainda mais agora que aumentou o IOF, né? Mas, por exemplo, de forma a conta de padeiro, você está no 0 a 0. O dólar subiu 5, você perdeu 5. No final, você está no 0 a 0 em real ainda, se você um dia for trazer de volta para o Brasil. Mas sempre é bom ter investimentos dolarizados, né? Que seja uma parcela. Geralmente já começou uma campanha aí das corretoras, XP começou forte nisso, né? Falando que todo investidor deveria ter no mínimo 15% do seu patrimônio dolarizado. Concordo, muitas vezes até pouco. Eu acho que até 30 ou até metade, dependendo, é até um aconselhável aí. Por quê? É um mercado muito forte. Lá fora a gente vai ver para trade com as próximas aulas, né, para não delongar aqui além do que já foi. É um mercado mais tranquilo de se operar, tem suas volatilidades, tem suas turbulências, dependendo da ação que você for operar, mesmo que seja índices, mas é um mercado mais direcional, né? Então você pega ali, por exemplo, né, o S&P, o Nasdaq, um Dow Jones, um DAX, né, da Alemanha, enfim, né, os ativos que a gente viu ali na segunda-feira na avaliação, na perspectiva de mercado, por exemplo, né, a gente vai ver que o mercado está muito forte, é um mercado praticamente sempre em ascensão, por mais que tenha umas correções mais bruscas, volta com facilidade, diferente do nosso mercado, que se a gente olhar a longo prazo, a gente está num caixote há anos, que dificulta para o swing trade, ultimamente, né, até antes dessa recente alta da volatilidade no nosso mercado, estava muito ruim, mercado muito achatado, demorado, não andava, e lá fora, bombando. Né? Então, ter essas alternativas, ela é importante. Eu acho que essa parte introdutória, para quem já está acostumado a fazer trade no Brasil, vai tirar de letra essas diferenças. Tá? É uma questão mais de costume, ficar atento a custo, questão de spread, né? Igual eu falei, por exemplo, você pega aí, né? Vai ter ações aí que você bate o olho e vê. O spread, aí, ó, spread de. Ó, essa aí, ó, IEXT, sei lá, para que ação que é essa. Nem olha que empresa que é. Olhei, tem trade, tem oportunidade, tá em tendência de alta, enfim, ou de baixa, né? Dá para meter a venda aqui legal também e operar tranquilo, né? Ou seja, tem oportunidade, eu vou vir aqui e vou operar. Qual que é o custo? Nela aqui eu já sei que eu vou pagar um custo mais alto do que o normal, quase 0,5% de spread. Mas se eu estou vendo a perspectiva dela bater ali, por exemplo, no mínimo, 10 vezes o spread, já começa a ficar bom, ok? Porque, por exemplo, eu pego ela aqui meio. Uai, se eu pegar um trade dela aqui de 5%, 10%, e eu paguei meio de spread, beleza. Eu estou disposto a pagar esse custo aqui, em comparação a pagar um custo de corretagem. Eu, particularmente, estou disposto, eu já sei quanto que eu vou pagar. Legal, pessoal? Acho que deu de introdução para vocês entenderem os mecanismos, né? Plataformas, vamos colocar assim, no Fórum CFD, geralmente você vai ter MetaTrader 4, MetaTrader 5, tá? Não gosto também, tá? É o que tem. Infelizmente, pelo fundo, para operar no fundo, é MetaTrader, não dá para ser outra plataforma. Mas tem TradingView, tem CTrader e outras plataformas que dá para fazer conexão de dados também para alimentar outras plataformas. O mercado lá fora, se vocês, eu vou mandar um link por exemplo, para quem quiser conhecer outros tipos de plataformas muito superiores que a gente tem aqui, que a gente tem de referência Profit. Muito superiores que tem lá fora. Vou mandar o link depois, assim que eu processar o vídeo e publicar ele. Vou mandar o link lá. Lá da Interactive Brokers tem uma parte de conexão. Vocês vão ver a quantidade de plataformas que tem lá fora que dá para poder também operar. Ok? No Fórum CFD, geralmente é MetaTrader, TradingView e CTrader. Tá? Não muda muito, não. Tá? E é isso. Ficou alguma dúvida? Acho que deu aí, bateu em 1h30, né? De aula. Estão me ouvindo? Já dormiram? Então, beleza. Essa é a introdução, a gente vai começar aprofundando aí. Vai ter as aulas, a partir de semana que vem, vai ter as aulas mais avançadas, para quem já está mais habituado, ok? Das aulas avançadas não dá para ficar explicando o básico, aí tem que ir acompanhando, mesclando os dois e tirar dúvida depois, tá? Valeu, bem simples. Valeu, Fernando. Cara, bem simples, tranquilo. Mas a questão é spread,
Questão de fluxo, por exemplo, igual eu falei, a gente olha aqui intensidade do movimentação, tendência, volatilidade, que casa muito se eu pegar aqui e ligar esse indicador de fluxo. Deixa eu botar aqui, sei lá, no Bitcoin. Olha lá. Tá aí, ó. Indicador de fluxo do Bitcoin. Peraí. H1, vamos ver. Olha lá. Indicador de fluxo do Bitcoin. Então, tá azul aí todas as vezes que teve, né, compras potenciais com força acima do normal. E a Índia ainda conseguiu fazer ainda uma questão legal, que é esse rastro aqui, ó, que ainda deixa como possibilidade de teste de suporte. Por mais que aqui coincidiu, mas algumas vezes também, né, olha lá, por exemplo, né? Aí, por exemplo, enfim, né? Análise complementar, né? Então a gente consegue fazer isso aqui também, né, com base na força da movimentação dos preços. Tem alarme também, né? Indicadores a gente vai aprofundar depois em relação a isso, né? Só para não bagunçar muito. Também perspectivas de valorização. A gente falou sobre isso aí na aula, no vídeo de segunda-feira, né? E é isso, pessoal. Obrigado, boa noite e até a próxima. Dúvidas, estou no grupo e é só mandar lá.